estamos de volta. Eu sou a professora Thalia Simplício, de Ciências da Natureza, e hoje nós vamos continuar a nossa correção da terceira e quarta semana falando sobre ecossistemas brasileiros. Vamos lá? A terceira semana, ela tem como foco, ainda sobre ecossistemas brasileiros, o ecossistema Cerrado, Caatinga e Pantanal. Todas as questões que eu vou apresentar a seguir, vocês vão responder no caderno de vocês. A primeira questão quer saber justamente qual é a flora, qual é a vegetação típica dos ecossistemas, que a gente viu até aqui, que foram mencionados agora, certo? Então, sobre o cerrado. A vegetação mais típica do cerrado são as gramíneas, que são aquelas plantas, aquelas árvores mais baixas, são aquelas plantas mais rasteiras. A caatinga, que é um outro ecossistema, ele tem uma vegetação mais seca, mais pálida, mais espinhosa e também apresenta árvores de porte baixo. Já o Pantanal, ele vai ser uma savana, ele vai ter campos inundáveis e ele vai ter um mosaico de matas. Quando eu digo mosaico de matas, é porque no Pantanal ele vai ter uma diversidade de vegetação. Vegetação que a gente também pode encontrar na Amazônia, no Cerrado, dentre outros ecossistemas, a gente também pode ver no Pantanal. E no Pantanal ele tem uma característica que, em determinadas épocas do ano, a vegetação ela fica submersa, ela fica abaixo d'água. Então, por isso que a gente diz que tem campos inundáveis, certo? A segunda questão, ela quer saber justamente sobre a fauna, sobre os animais típicos desses ecossistemas que a gente viu até agora. Então, do Cerrado, a gente tem como exemplo principal o lobo-guará e o tamanduá-bandeira. Da Caatinga, a gente vai ter o cachorro do mato e a asa branca, que é uma espécie de ave. E do Pantanal, a arara azul e o jacaré. A próxima questão pergunta o seguinte: será que existem animais e espécies de planta, de vegetação, que a gente pode encontrar em mais de um bioma, em mais de um ecossistema? Será que a gente tem? Então, pessoal, a gente tem sim, tá? Nós temos como espécie de vegetação as gramíneas, que foi citada ali no Cerrado, e a gente também encontra em outros biomas, os ipês, e como exemplo de animais, nós temos a onça-pintada, a arara azul e a jiboia. A jiboia é um animal que é encontrado em quase todos os ecossistemas, então em quase todos os biomas as jiboias são encontradas. Na quarta questão é sobre a nossa cidade Caruaru. Caruaru ela vai estar localizada no bioma Caatinga, certo? E aí, por ela estar localizada neste bioma, é bem importante que a gente estude e aprenda bem direitinho sobre ele, certo? Então, a questão pede exemplos de fauna, de animais, e de flora, de vegetação que a gente vê por aqui, por Caruaru. Exemplos de animais, de plantas que a gente vê por Caruaru e que é específico do ecossistema Caatinga, tá? Como exemplos aqui, que eu destaquei, a gente vê os cactos, os mandacarus e a gente vê os lagartos. Quem é que nunca viu um lagarto por aqui em Caruaru? A gente vê sim. E a quinta questão vai ser uma produção individual. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer 2 desenhos, certo? Em que um deles vocês vão pegar ali um animal típico. Vocês podem utilizar esse animal que eu citei aqui, o lagarto, ou outros animais que vocês também já viram, já conhecem, certo? Vão desenhar no caderno de vocês e também vão desenhar um exemplo de vegetação, uma vegetação típica desse ecossistema que a gente pode encontrar aqui pela nossa cidade, Caruaru, tá certo? Então, são 2 desenhos que vocês vão fazer e é uma produção individual. Na parte do Sistematize, a gente vai fazer um quadro aqui, como está representando aqui no slide, um quadro em que a gente vai separar entre relação ecológica harmônica e desarmônica. Quando a gente for colocar a harmônica, a gente vai utilizar esse símbolozinho de adição, que é uma coisa positiva, e o desarmônico, esse sinalzinho negativo, certo? Mas aí você pode perguntar, professora, nossa, esqueci, o que é harmônica e desarmônica mesmo? Vamos lá. Gente, uma relação ecológica harmônica é toda aquela relação em que vai trazer uma coisa boa, vai ser positivo, certo? Para as espécies que estão ali relacionadas. Pode ser tanto
seres de uma mesma espécie como seres de espécies diferentes. Se foi bom, se foi positivo para uma das espécies envolvidas, então a gente diz que é uma relação harmônica. Já a desarmônica, ela vai ser totalmente o contrário. Quando a gente vê, né, que houve um prejuízo em relação à espécie ou às espécies que estão ali envolvidas, pode ser espécies diferentes, como também pode ser espécies iguais. Né? Então, se houve um prejuízo para uma das espécies ou para ambas as espécies, a gente tem aí um exemplo de relação ecológica desarmônica, certo? E aqui, no exemplo do quadro, nós temos sociedade e predatismo. Gente, a sociedade, eu vou dar aqui um exemplo bem simples para vocês, que é o exemplo, né, da questão das abelhas e das formigas. Elas são sociedades, né, que cada uma delas tem um papel, né, a desempenhar. Por exemplo, tem a abelha rainha, a formiga lá que é rainha, tem as formigas operárias, a abelha lá operária. Né? Então, cada uma delas desempenha um papel e esse papel faz com que a sociedade funcione corretamente. Então, a gente viu agora um exemplo de relação ecológica harmônica. Está sendo positivo para ambas as espécies. Ok? Já o predatismo, a gente vê, né, uma questão diferente. Vou dar um exemplo bem simples. Vamos imaginar uma cobra e um rato, tá? Um exemplo de cadeia alimentar. Vamos imaginar que essa cobra, ela vai, né, ela vai comer esse rato, né, que vai ser a presa dela. E aí, o que é que acontece? Vai ser positivo para a cobra, né, nesse exemplo de cadeia alimentar, porque a cobra vai se alimentar, vai ficar de boa. Já o rato não, né? Como ele vai servir de alimento, ele vai ser, né, vai acabar morrendo. Então, vai ser um ponto negativo para o rato. Então, esse exemplo de predatismo é um exemplo, né, negativo, é uma relação ecológica desarmônica, tá? Então, por isso que a gente coloca esse sinalzinho, né, de negativo, porque uma das espécies, né, ela não teve algo bom para ela, foi algo de prejuízo, tá certo? Na quarta e última semana, ainda sobre ecossistemas brasileiros, agora a gente vai focar em pampas, mata de araucária, restingas e manguezais. Então, a primeira questão diz o seguinte: quais as características físicas, né, do clima do pampas que justificam a vegetação dela ser composta predominantemente por gramíneas, arbustos e plantas rasteiras? Então, o que é que faz com que essas plantas se adaptem? Primeiramente, o clima frio e úmido e também o baixo relevo. Então, isso é necessário para que essas plantas se adaptem a esse tipo de ecossistema. A próxima questão diz o seguinte: quais características físicas e do clima, né, da mata de araucárias que justificam os pinheiros, lembra pinheiro de Natal? Eles serem tão altos e as folhas adaptadas. Então, gente, os invernos rigorosos, o verão quente, o solo fértil e úmido, tá? Essas são as características que fazem com que esses pinheiros sejam adaptáveis a esse ecossistema. Na próxima é o seguinte: como é o clima, né, e o solo das regiões onde se encontram a restinga e os manguezais? São exemplos, né, de ecossistemas. Então, o clima da restinga é um clima mais tropical, o solo é mais arenoso, certo? E já nos manguezais, não. O clima vai ser mais úmido e o solo vai ser mais salobro, ok? Na quarta questão, a pergunta é a seguinte: quais adaptações, né, a flora dos 4 ecossistemas que a gente estudou durante essa semana, eles tiveram que desenvolver para sobreviver? Então, desses 4 ecossistemas que a gente citou até agora, né, quais foram essas adaptações? Então, tanto as folhas, como os caules e raízes, né, eles tiveram que se adaptar a diferentes climas, diferentes tipos de solo e de relevo, para que eles pudessem se adaptar, ok? Então, essas são as adaptações. E a quinta questão é também uma produção individual. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão precisar fazer um desenho, certo? Sobre uma planta, né, típica da caatinga. E além de vocês escolherem essa planta típica da caatinga, vocês vão ter que frisar nesse desenho as adaptações que são, né, necessárias para que essa planta se adapte a um clima tão seco, como a gente sabe que o da caatinga é bem típico de ser um clima mais seco.
tá? Então, vocês vão precisar colocar aquela planta bem bonita no caderno de vocês e aí vão colocar, né, essas adaptações. O último sistematize, né, apresentado aqui, é um quadrinho comparativo que vocês vão fazer no caderno de vocês da mesma forma que está aqui sendo representado. E nesse quadrinho, a gente vai, né, diferenciar de cada um dos ecossistemas apresentados aqui, a Amazônia, a Mata Atlântica e a Caatinga, em relação ao seu clima, ao solo, à fauna e à flora, certo? Então, vamos lá. Da Amazônia, o clima ele é mais equatorial. O que é que significa isso? É um clima em que a gente tem chuvas frequentes, né? A temperatura está lá bem mais elevada, uma temperatura mais quente, e o solo da Amazônia ele é mais arenoso, certo? E uma coisa interessante, o solo da Amazônia ele é pobre em nutrientes. Né? Por incrível que pareça, aquela floresta enorme, bem cheia de diversidade, mas aí nas várzeas, que são a parte ali próxima às margens dos rios, é que apresentam uma riqueza maior de nutrientes. Então, por isso que a gente vê aquela floresta, né, bem cheia, bem bonita, tá? Em relação à fauna e à flora, a gente tem, né, árvores de grande porte, como, por exemplo, o açaí, a seringueira, a andiroba. E como exemplo de animal, a gente tem o peixe-boi, a preguiça e a arara vermelha. Já na Mata Atlântica, né, o clima vai ser mais tropical e úmido. E aí esse clima tropical úmido ele vai ser influenciado pelo Oceano Atlântico, tá? O solo vai ser mais raso e úmido. E a flora, ela vai ter, né, como principal representante as bromélias, os ipês e as palmeiras. E como exemplo de fauna, nós vamos ter a capivara e a onça-pintada. Já na Caatinga, né, nós sabemos que é um clima mais semiárido, que ele vai ser um clima mais adaptável a longos períodos sem chuva, né, como eu citei o exemplo que Caruaru é um exemplo da Caatinga, né, então é um clima mais semiárido, não chove tanto, certo? Não é comum, né, que se chova tanto. E aí o solo, ele é rico, né, em nutrientes, mas ele vai ser pobre em matéria orgânica. E aí essa questão de ser pobre em matéria orgânica faz com que o solo ele tenha um aspecto mais pedregoso, certo? Como exemplo de flora principal, a gente vai ter a aroeira e a baraúna, e como fauna, né, como animal, a gente vai ter o tatu-peba e a asa branca, né, que é um tipo de ave que eu mencionei a vocês. Então, gente, é só isso. Eu espero ter ajudado, espero que todo mundo esteja em casa se cuidando. Vai dar tudo certo, logo, logo a gente volta. E é isso. Tchau.